Antônio Lupe, ao vivo e as quentinhas da macaca aqui no telão da Band. Diz aí, Lupe. Beleza, Batista, mais uma vez um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando os donos da bola. A Ponte Preta entra em campo hoje para enfrentar o Sampaio Corrêa às 7 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte que precisa dos 3 pontos para se distanciar ainda mais da parte de baixo da tabela. E jogando no Majestoso, a Ponte tem conseguido bons resultados. Está invicta há 4 jogos, atuando como mandante. Só que do outro lado, o Sampaio tem como principal objetivo no jogo conquistar os 3 pontos para voltar ao G4. E a Bolívia querida não perde como visitante há 6 partidas. Por isso, um jogo interessante hoje na rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sua entrevista coletiva, o técnico Gilson Kleina falou do apoio que ele tem recebido de alguns torcedores. Não durante os jogos, até porque as partidas acontecem com os portões fechados. Mas sempre que a Ponte está chegando no Moisés Lucarelli, até mesmo depois que conquista a vitória, alguns torcedores estão sempre apoiando e dando incentivo ao time. E na entrevista coletiva, ele ressaltou a importância do torcedor da Macaca nesse momento difícil que a equipe está enfrentando na Série B. Nossa relação com a torcida é muito boa, né? Se é uma situação que nós estamos tendo de apoio, é do nosso torcedor. Haja vista que nós já fizemos alguns jogos e a satisfação de quando a gente tem a vitória, de levar isso para eles, né? Claro, é representado pelos torcedores que estão no estádio, mas a gente sabe da grandeza da torcida da Ponte Preta, aqueles que todos que vivem e amam a Ponte Preta. Então essa relação, a gente sabe que é uma relação que nós temos o apoio e sabemos também de uma torcida que nos cobra. Então não posso falar nada, só agradecer pelo apoio, por tudo, pela situação. Bom, e o técnico Gilson Kleina, Batista e ouvintes e telespectadores dos donos da bola tem problemas para escalar a Ponte Preta e mais um foi confirmado ontem. O Thiago Lopes, zagueiro, que acabou de renovar o seu contrato com a Ponte, no último treinamento teve um problema no joelho. Infelizmente, a gente não acompanha mais o dia a dia por conta dos protocolos de segurança, mas as informações que tive é que o Thiagão, ele precisou da ajuda dos companheiros para deixar o gramado por conta desse problema no joelho, só que o joelho dele não ficou inchado. A Ponte apenas divulgou que o atleta passou por exames e aguarda os resultados. A gente torce para que não seja uma lesão ligamentar que pode afastar o Thiago Lopes por um período maior em relação às partidas da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. E coincidência ou não, antes do treinamento, o Gilson Kleina falou sobre os atletas que estão voltando ao time após um período no DM, justamente do sistema defensivo. O Rayan e o Fábio Sanches, que brigam com o Ednei por uma vaga no time titular da Ponte com a ausência do Thiago Lopes. Ainda na fase de processo ainda de ritmo de jogo, o Rayan e o Fábio foram liberados aos poucos durante essa semana. O Ednei já trabalhando normal, claro que nós colocamos dentro dos ciclos de trabalhos, inserimos esses atletas para poder fazer os trabalhos e ver como que a musculatura deles ia representar, como é que ela ia ficar depois dos trabalhos. Então esse feedback aí a gente está fazendo junto com a parte física, para a gente ter sempre o atleta em condição. Bom, esse então o Gilson Kleina, que então tem 2 problemas certos. O Thiago Lopes, que dificilmente vai reunir condições de jogo, e o André Luiz, volante, que não joga porque pertence ao Sampaio Corrêa. E tem a dúvida do Niltinho, que no treinamento de quarta-feira acabou sentindo algumas dores na coxa e vai passar pelo teste do vestiário para saber se tem condições ou não de entrar em campo no duelo contra o Sampaio. Tentando projetar é muito difícil, até por conta desses problemas que o Kleina tem para a partida, tentando projetar a provável formação da Macaca com o Ivan Quaresma no gol. Nas laterais também podem ocorrer mudanças, na direita Kevin ou Felipe Albuquerque, na zaga, na vaga do Thiago Lopes, o Ednei ou o Rayan, ou até mesmo o Fábio Sanches ao lado do Cleilton, e na esquerda mais dúvida se o Rafael Santos será mantido ou a presença do Marcelo Hermes. No meio-campo sem André Luiz, o Marco Júnior, o Marquinhos, deve ocupar uma das vagas no meio-campo, ao lado de Leonaldi e Lucas Cândido ou o Iago. No ataque, Fecim, Rodrigão
e Moisés. Se o Lucas Cândido ficar no banco, o Fecim volta para a função de meio campo e o Iago joga aberto pelo lado direito, caso também o Niltinho não reúna condições de jogo. 7 horas da noite, a bola rola no Moisés Lucarelli. Batista. Júlio Nascimento, começo com você sobre este jogo e também para falar do adversário. Olha, o Lupe disse aí, né, 6 jogos sem perder fora de casa. Quanto mais tempo um time fica sem perder, mais próximo ele está da derrota, porque não existe time imbatível, não tem time que fica tanto tempo sem perder. Mais uma máxima do futebol para você aí, ô Júlio. Mas eu gosto dessa, Batista. Essa aí é uma teoria que faz muito sentido, pelo menos para mim, porque de fato você sustentar uma invencibilidade fora de casa por muito tempo é uma tarefa para poucos times, né? O Sampaio Corrêa é um time competitivo, não é um time de grandes estrelas, muito pelo contrário. Se você decupar esse time do Sampaio, dificilmente você vai encontrar assim um grande jogador, um jogador de muito destaque. Tem sido o Ciel, né? O Ciel é o jogador na Série B que menos leva tempo para marcar um gol. Ele tem a menor média de minutos para um gol. Então é um jogador para a Ponte ficar de olho, principalmente com essas mudanças no sistema defensivo, né? Sem o Thiago Lopes, se confirmada a ausência dele, a Ponte vai para mais uma mudança na zaga. Não tem o André Luiz, que é um jogador contestado, mas é o cão de guarda desse time, então é mais um problema de marcação. Então, a minha preocupação para o jogo de hoje envolve o sistema defensivo e como a Ponte vai ficar monitorando esse jogador do ataque do Sampaio, que é o Ciel. Mas eu prevejo, apesar do bom momento e do bom campeonato do Sampaio e do momento ainda negativo da Ponte dentro do campeonato, uma partida equilibrada que a Ponte pode usar o fator dentro de casa, o fator mandante. 4 vitórias consecutivas, se vencer hoje iguala a marca do Kleina de 2018. Eu acho que a Ponte tem que usar esse fator casa para tentar tirar pontos do Sampaio, Batistão. Bom, vamos lá, Gleger, Zorzin e o Tigrão. Gostaria que vocês batessem uma caixa a respeito desse jogo. Thiago Lopes, uma baixa significativa. O menino vinha muito bem. E também aí praticamente sem o Niltinho, que vai passar um teste a semana inteira sem treinar. Né? Essa é a minha dúvida, em cima do que você falou do Niltinho. O Lupe tá antenado lá, né? Tá lá, já balançou a cabeça lá. Ele já está oficialmente, porque daí a gente bate a caixa com um pouco mais... Vai fazer teste antes do jogo. Mas foi isso que disse o Lupe. Mas no seu feeling, joga ou não joga, Lupe? Acho que ele vai para o banco de reservas. Eu também acho, sabe? Porque quando eu tenho essa questão de, vai fazer um teste antes... Porque se está 100%, está confirmado. Né? Então não tem treinou esse teste. Também, né? Exatamente. Então, viu, Tigrão? Eu acho que quanto menos mexer no time, melhor. Né? O time, apesar da derrota no jogo passado, demonstrou uma certa evolução tática e técnica. Né? Tem essa entrada aí do Leonaldo no meio de campo, que eu acho que acerta o Gilson, se realmente fizer. Né? Mantém o Fecim ali encostando um pouco mais. E não pode Niltinho, vai o Iago aberto, né? Que é um jogador que no 1 contra 1 tem facilidade, já demonstrou isso. Né? O Niltinho, apesar de todas essas contusões aí, quando recebe as oportunidades, também tropeça às vezes, sabe? Não consegue evoluir, não consegue ser aquele Niltinho lá na sua chegada. Então, eu acho que quanto menos mexer, melhor. Então, Albuquerque na direita, né? E a gente fica triste, né, Batista? Pelo Thiagão aí, pelo Thiago Lopes. Tomara a Deus que não seja o cruzado, tomara a Deus que seja ali só um entorce, que daqui 15, 20 dias o Thiagão esteja na ativa novamente. Porque é um baita de um jogador e eu espero que ele se recupere o mais rápido possível. E para o lugar dele, se estiver Ryan e Fábio Sanches, eu escalaria o Fábio Sanches. Gleger, eu acho que também não mexeria muito não na estrutura tática, apesar de que o Fecim, ele rendeu bem em 2 partidas, a melhor delas contra o Confiança, marcou 2 gols, né? Mas é bom lembrar que naquela oportunidade ele fazia uma inversão de posicionamento, ele se adiantava mais do que o Rodrigão, portanto pisou na área mais vezes, né? Então precisa ver essa questão, como é que vai jogar, porque o Fecim, ele não tem esse punch todo para ser o homem de ligação da transição. Pegar a bola em linha de meio de campo, arrancar, tabelar, sair no vazio para receber. O que é punch? Punch é o quê? Punch é resistência, é arranque. É? Arranque, né? Eu não entendi o que ele falou. Aquele sprint, né? É o punch. Você tem que ter punch. E no dicionário, punch? Com pimenta fica melhor ainda para comer, punch apimentado. Então... Deve ser mexicana essa porra. Você tá falando palavrão a meio dia e meia, Falei cara. pô. Pô?
Acho que você usou mais 3 letras. Você é maluco, é? Então, retomando a minha linha de raciocínio aqui, que ele fica aí borrifando e faz de propósito, isso tem mais de 30 e... Acho que desde 1932 que ele faz isso. Então eu também não mexeria muito na estrutura tática, né? Ainda começaria assim com o Fecim, e esse menino Iago que veio do Confiança, né? Ele tem altos e baixos, mas de repente acerta um bom jogo aí, e aí você deixa opção para de repente mexer. Você fica com algumas alternativas de banco, Gleger. Para não só mudar nominalmente a questão, por exemplo, do terceiro volante, liberando um deles, não só nominalmente, mas também a parte tática. Também acho. E essa possível escalação do Lucas Cândido, eu também deixaria para uma estratégia de jogo. Não tem condições para 90 minutos. Exatamente. Então não deixa para uma estratégia. No segundo tempo você coloca o Lucas, que é um cara que leva essa bola com muita qualidade. Né? E aí, numa possível entrada no lugar do Fecim, se não estiver bem, ou até mesmo no lugar de um dos volantes, para tentar ser um pouco mais agressivo. Vamos fechar a nossa enquete. Perguntamos o resultado do jogo da Macaca. Olha aí. Opa! Vai ou não vai? Vai. Deu uma piscada ali. A enquete ali não estava com punch, não, hein? Olha lá, 65,6 deu Ponte, deu Macaca, 31,2 Sampaio e o 3,1 para o empate. Isso é o reflexo, né, das 4 vitórias seguidas em casa. Isso é a retomada da confiança do torcedor. Tomara que seja assim hoje também. Valeu, Lupe, um abraço, muito obrigado, hein? Valeu, Batista, uma excelente tarde a todos. Aí, Antônio Lupe, o noivo, com as informações da Macaca.